O sol batia forte naquela tarde de setembro, fazendo o chão de terra soltar aquela poeira vermelha que grudava na roupa e na pele. Miguel, com seus 5 anos mal completados, arrastava os pezinhos descalços pela rua principal da cidadezinha, carregando uma sacolinha de pano com umas verduras murchas que a dona Conceição tinha dado para ele. A barriguinha do menino roncava faz tempo, mas ele já tinha aprendido a ignorar aquela sensação ruim. Era assim todo dia, desde que a tia Lourdes tinha ido embora sem avisar, deixando ele sozinho naquela casinha de taipa nos fundos do mercadinho. O menino era miudinho, magricelo, com aqueles olhos grandes demais para o rosto pequeno. A camisa que ele usava tinha sido de outra criança, estava toda desbotada e rasgada na manga. As calças, curtas demais, mostravam os joelhos ralados de tanto cair brincando nas pedras da rua. Mas o pior não era a fome, nem as roupas velhas. O pior era aquele aperto no peito que ele sentia toda noite, quando deitava no colchão fino no chão e ficava pensando: será que eu não presto mesmo? Será que foi por isso que a tia me deixou? Miguel não era como as outras crianças da cidade. Ele tinha um jeito esquisito de sempre querer ajudar todo mundo, mesmo quando ninguém pedia. Se via um cachorro machucado, ele ficava ali cuidando. Se a dona Conceição estava com dificuldade para carregar as caixas da feira, lá ia ele tentar ajudar, mesmo sendo tão pequeno. O povo da cidade achava aquilo bonito, mas ninguém levava o menino para casa. Todo mundo tinha problema demais para cuidar de mais uma boca para alimentar. Naquela tarde, Miguel estava voltando da casa da dona Conceição quando ouviu um barulhão vindo dos lados da usina velha de rapadura. A usina já não funcionava direito fazia anos, mas o terreiro ainda era usado para guardar umas coisas, uns caminhões velhos, umas máquinas enferrujadas. O menino sentiu aquela curiosidade que só criança tem e foi chegando devagarinho, escondido atrás de um muro baixo de tijolos. O que ele viu fez o coraçãozinho dele apertar, que nem quando ele pensava na tia que tinha ido embora. Um velhinho, todo curvadinho, com a roupa suja de lama e rasgada, estava no chão tentando se levantar. Em cima dele, um rapaz alto, bem vestido, de camisa social e calça-cara, estava rindo e empurrando o velho de volta para a lama cada vez que ele tentava se erguer. "Levanta daí, seu velho inútil! O que você está fazendo no terreiro da minha família, hein? Tá querendo roubar alguma coisa?" gritava o rapaz, e cada palavra saía molhada de desprezo. O velho não respondia, só tentava proteger a cara com os braços trêmulos. A roupa dele estava toda ensopada de lama, o cabelo branquinho grudado na testa. Devia ter uns 70 anos, talvez mais, e tremia que nem vara verde. Os olhos dele tinham aquele brilho de quem já sofreu demais na vida, de quem já perdeu tudo que tinha direito de ter. Miguel sentiu o sangue ferver. Era uma sensação estranha, porque ele era tão pequeno, tão fraquinho, mas naquela hora pareceu que alguma coisa dentro dele ficou maior que ele mesmo. Sem pensar direito no que estava fazendo, o menino saiu de trás do muro e correu em direção ao velho, se jogando na frente dele com os bracinhos magros abertos. "Para com isso, deixa ele em paz." A vozinha de Miguel saiu trêmula, mas firme, e os olhos grandes dele fitavam o rapaz rico com uma coragem que não combinava com aquele corpinho miúdo. O rapaz parou por um segundo, surpreso. Depois começou a rir, uma risada alta e debochada que ecoou pelo terreiro inteiro. "Ué, e quem é você, moleque? O cavaleiro andante dos mendigos? Sai da frente antes que eu te bote para correr também." "Eu não vou sair, não. O senhor não tem direito de maltratar ninguém assim. Ele é velho, tá machucado, e o senhor fica aí batendo nele?" Miguel falou com aquela sinceridade crua que só criança tem, sem filtro, sem medo das consequências. O rapaz deu um passo na direção do menino, a cara já ficando vermelha de raiva. "Escuta aqui, seu pivete sem vergonha. Você não sabe com quem está falando, não. Eu sou Roberto Cavalcante, filho do dono dessa usina toda, e você não passa de um moleque de rua que ninguém quer. Sai daqui antes que eu..."
Antes que você o quê, Roberto? A voz veio de trás de um caminhão velho estacionado no canto do terreiro. Era uma voz grave, cansada, mas cheia de autoridade. 3 homens de terno apareceram primeiro, e atrás deles vinha um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno cinza bem passado, a postura ereta de quem mandava e desmandava. Era Antônio Cavalcante, o dono da usina, pai de Roberto. Roberto ficou branco que nem papel. A boca abriu e fechou sem som, como peixe fora d'água. O menino Miguel continuou ali, plantado na frente do velho, mas agora seus olhinhos iam do pai para o filho, tentando entender o que estava acontecendo. Antônio Cavalcante caminhou devagar até onde estava a confusão toda. Seus olhos cinzentos percorreram a cena. O filho envergonhado, o menino magrelo, protegendo alguém com os bracinhos abertos, e o velho na lama. Quando o olhar dele pousou no velho, alguma coisa mudou na expressão dele. A cara ficou pálida, as mãos começaram a tremer levemente. Joaquim? A voz de Antônio saiu quase num sussurro. Joaquim, é você? O velho na lama levantou os olhos devagar, e quando viu quem era, uma lágrima escorreu pelo rosto sujo dele. Antônio? A voz saiu rouca, quebrada. Faz tempo, velho amigo. Roberto olhava de um para o outro sem entender nada. Pai, quem é esse mendigo? Por que o senhor tá... Cala a boca, Roberto! Antônio cortou o filho com uma rispidez que assustou até os homens de terno. Esse mendigo que você estava maltratando é Joaquim Ferreira, o homem que ajudou a construir essa usina desde o primeiro tijolo. Ele não é mendigo nenhum. Ou melhor, não deveria ser. Antônio se abaixou e estendeu a mão para o velho. Joaquim aceitou a ajuda e se levantou, as pernas tremendo, a roupa toda suja, pingando lama. Os 2 homens ficaram ali parados, se olhando, e tinha tanta história naquele olhar que nem precisava falar nada. Miguel continuava ali, sem saber se devia ficar ou ir embora, mas alguma coisa dentro dele dizia para não sair dali. Era como se ele precisasse ver aquilo até o fim, precisasse entender o que estava acontecendo. Roberto, vá para casa, agora. Antônio nem olhou para o filho quando falou. A voz dele era dura feito pedra. Mas, pai, eu não sabia que... Eu disse para ir! O grito de Antônio ecoou pelo terreiro inteiro. Roberto deu um pulo, olhou para o pai com uma mistura de raiva e humilhação e saiu andando rápido em direção ao carro dele, estacionado perto do portão. Quando o barulho do motor do carro sumiu na distância, Antônio se virou para o velho amigo. Joaquim, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Onde você esteve todos esses anos? Eu procurei, juro que procurei, mas ninguém sabia de nada. Joaquim baixou a cabeça. A vergonha pesava nos ombros curvados dele. A seca, Antônio. Aquela seca do inferno que veio faz uns 6 anos. Levou tudo. A fazenda secou, o gado sumiu, as plantações viraram pó. Perdi tudo, tudo mesmo, e eu tinha vergonha de te procurar. Vergonha de chegar aqui e dizer que tinha virado um fracassado. Mas, Joaquim, a gente era sócio. A gente começou isso aqui juntos. Como você pode achar que eu ia... Porque eu era orgulhoso demais, Antônio. Orgulhoso e burro. Preferi sumir, viver pelas ruas, dormir onde dava, do que bater na sua porta pedindo ajuda. A voz de Joaquim quebrou no final, e ele cobriu o rosto com as mãos sujas de lama. Miguel, que tinha ficado quietinho até ali, se aproximou mais do velho e tocou de leve na manga rasgada da camisa dele. O senhor não precisa ter vergonha, não. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Eu também preciso todo dia. Antônio olhou para o menino pela primeira vez de verdade. Viu as roupas velhas, os pés descalços, a magreza doentia, mas também viu alguma coisa nos olhos daquela criança que o fez parar para pensar. Tinha uma bondade ali, uma coragem que não combinava com aquele corpinho franzino. E você, menino? Quem é você? Antônio perguntou, a voz mais suave agora. Eu sou Miguel, moço. Moro ali nos fundos do mercadinho. Minha tia me deixou lá faz um tempinho e nunca mais voltou.
Mas está tudo bem, eu me viro. A resposta saiu simples, sem drama, como se fosse a coisa mais normal do mundo, uma criança de 5 anos viver sozinha. Antônio sentiu um aperto no peito. Olhou para o velho amigo todo sujo de lama, olhou para o menino magrelo que tinha defendido um desconhecido e alguma coisa dentro dele se quebrou. Ou talvez tenha se consertado, ele não sabia direito. Venham comigo. Os dois, Antônio falou, e não era um pedido, era quase uma ordem. Joaquim, você vai morar numa casa decente e vai voltar a trabalhar comigo. E você, Miguel, vai ter um lugar para ficar, comida para comer e escola para estudar. Chega de sofrer na rua. Miguel piscou várias vezes, sem acreditar no que estava ouvindo. O senhor está falando sério, moço? Mesmo? Nunca falei tão sério na minha vida. Joaquim levantou os olhos cheios de lágrimas. Antônio, eu não posso aceitar isso assim. Eu não mereço, você merece e vai aceitar. E não se fala mais nisso. Antônio fez um gesto para os homens de terno. Levem o Joaquim para a casa dos fundos da propriedade. Arrumem roupas limpas, comida, tudo o que ele precisar. E o menino vai comigo para a casa principal. Minha esposa vai cuidar dele. Os dias que se seguiram foram como um sonho para Miguel. Pela primeira vez na vida, ele dormiu numa cama de verdade, com lençóis limpos e travesseiro macio. Comeu até a barriguinha doer, provou comidas que nem sabia que existiam. Ganhou roupas novas, sapatos que serviam direitinho e até uma mochila colorida para levar para a escola. Dona Mariana, a esposa de Antônio, era uma senhora elegante e meiga, que tratou Miguel com um carinho que ele nunca tinha sentido antes. Ela não tinha filhos próprios. Roberto era filho só de Antônio, de um casamento anterior, e parecia que ela estava realizando um sonho antigo ao cuidar daquela criança. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Joaquim, por sua vez, foi instalado numa casinha simples, mas confortável, nos fundos da propriedade da usina. Não era nada luxuoso, mas depois de anos dormindo ao relento, aquilo era um palácio. Antônio não perdeu tempo. Colocou o velho amigo para trabalhar cuidando da parte administrativa da usina. Joaquim tinha cabeça boa para números e negócios. Sempre teve, e mesmo depois de tanto tempo vivendo nas ruas, aquele conhecimento ainda estava lá, guardadinho na memória. Mas nem tudo era mar de rosas. Roberto Cavalcante não tinha ficado nada feliz com aquela situação toda. Ele via o pai dando casa, comida e oportunidade para um velho mendigo e um moleque de rua, enquanto ele, o filho legítimo, tinha que ouvir bronca e sentir a decepção pesada no olhar do pai. Você acha que eu vou aceitar isso quieto? Roberto falou para o amigo dele, Marcelo, enquanto os dois bebiam cerveja num bar da cidade. Meu pai tá ficando doido, tá dando tudo de mão beijada para qualquer um que apareça com cara de coitadinho. E aquele moleque? Só porque ele fez um showzinho lá de defender o velho, agora virou o queridinho da casa. Marcelo, um rapaz gordo de olhinhos pequenos e maldosos, deu uma risadinha. E você vai ficar aí de braços cruzados? Rapaz, você é o herdeiro, essa usina toda vai ser sua um dia. Não pode deixar esses encostados tomarem conta. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Meu pai é teimoso feito uma mula. Quando ele bota uma coisa na cabeça, você pode fazer o velho cair em desgraça de novo. Fazer seu pai ver que cometeu um erro. Marcelo se inclinou para frente, a voz baixa e cheia de veneno. Bota a culpa de alguma coisa nele, faz o velho parecer desonesto. Aí seu pai expulsa ele de novo e leva junto aquele moleque chato. Roberto ficou em silêncio, mas os olhos dele já tinham aquele brilho perigoso de quem está planejando alguma coisa ruim. Enquanto isso, Miguel começava a frequentar a escolinha da cidade. No primeiro dia, ele chegou todo empolgado, com a mochila nova nas costas e um caderno fresquinho debaixo do braço. Mas a empolgação durou pouco.
As outras crianças perceberam rapidinho que ele era diferente. Perceberam que ele era o moleque de rua que o seu Antônio pegou para criar, como os pais delas falavam em casa. Na hora do recreio, um grupo de meninos maiores cercou Miguel perto do bebedouro. O líder deles, um garoto gordinho chamado Juninho, filho do dono do supermercado, empurrou Miguel com força. "E aí, mendigo, achou que ia vir para nossa escola assim do nada? A gente não quer gente da tua laia aqui não." Juninho falou alto para todo mundo ouvir. Miguel tentou não chorar. Tentou ficar firme, lembrar da coragem que ele tinha tido quando defendeu o velho Joaquim. "Eu não sou mendigo. Eu só tive azar na vida. Mas agora eu vou estudar." E... azar? Outro menino riu. "Você é um coitado que ninguém quis. Até sua própria tia te largou, rapaz. Isso é que nem cachorro vira-lata que o povo deixa na rua." As palavras doeram mais que qualquer empurrão podia doer. Miguel sentiu os olhos encherem de lágrima, mas ele apertou os punhos pequenos e não deixou cair. Não ia dar esse gostinho para aqueles moleques maldosos. A professora, Dona Irene, percebeu a confusão e separou todo mundo. Mas o estrago já estava feito. Miguel passou o resto do dia de cabeça baixa, fingindo ler o livro, mas na verdade só pensando nas palavras que tinha ouvido. "Ninguém quis. Até sua própria tia te largou." Quando chegou em casa, ainda era estranho pensar naquele lugar enorme como casa dele. Miguel foi direto para o quarto e se jogou na cama. Dona Mariana percebeu que alguma coisa estava errada, mas quando perguntou, o menino só disse que estava cansado. Como ela podia explicar para uma senhora tão fina que as outras crianças tinham jogado na cara dele que ele não valia nada? A semana foi passando e as coisas na escola não melhoraram. Todo dia tinha algum comentário maldoso, algum empurrão sem querer, algum caderno que sumia misteriosamente e aparecia todo amassado no lixo. Miguel aguentava tudo calado, mas por dentro estava se despedaçando aos pouquinhos. Foi num sábado que ele decidiu ir visitar o velho Joaquim na casinha dos fundos. Precisava conversar com alguém que entendesse o que era ser rejeitado, o que era não ter valor aos olhos dos outros. Encontrou o velho sentado na varandinha, tomando um café quentinho e olhando para o céu que começava a clarear. "Seu Joaquim, posso sentar aqui com o senhor?" Miguel perguntou baixinho. "Claro, meu filho. Vem cá. Quer um café com leite?" Dona Mariana mandou uns pãezinhos fresquinhos mais cedo. Os dois ficaram ali, comendo pão e tomando café, em silêncio por uns minutos. Foi Joaquim quem falou primeiro. "Tá com cara de quem tá carregando o mundo nas costas, menino. Aconteceu alguma coisa?" Miguel mordeu o lábio, tentando segurar o choro, mas não conseguiu. As lágrimas começaram a escorrer, e toda aquela dor que ele tinha guardado a semana inteira veio para fora num soluço desesperado. Entre os soluços, ele contou tudo. As coisas que os meninos falavam, os empurrões, o jeito que todo mundo olhava para ele como se ele fosse lixo. Joaquim deixou o menino chorar. Colocou a mão velha e calejada nas costas magrinhas dele e esperou até os soluços pararem. Aí ele falou com aquela voz calma e sábia de quem já viveu demais. "Escuta aqui, Miguel. A vida é que nem plantar feijão. Você pega a sementinha tão pequena que quase não se vê e enterra ela na terra. Nos primeiros dias não acontece nada. A sementinha está ali embaixo no escuro, sozinha, e você olha para o chão e pensa, será que vai dar certo? Será que eu perdi meu tempo? Mas se você regar todo dia, se você cuidar com carinho, um dia aquela sementinha rompe a terra e vira um pezinho verde, e depois vira um pé cheio de vagem, cheio de fruto. Mas para isso acontecer, a sementinha precisa ficar no escuro um tempo, precisa sofrer lá embaixo, precisa lutar para romper a terra dura." Miguel olhou para o velho com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar. "Mas e se eu não for forte o suficiente para romper a terra, seu Joaquim? E se eu ficar para sempre enterrado no escuro? Você já rompeu, meu fio.
No dia que você se jogou na frente de um menino rico para me defender, você rompeu. Você é mais forte do que imagina. Só precisa acreditar nisso. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Miguel. Ele ainda não entendia direito, ainda doía tudo, mas alguma coisa nele ficou um pouquinho mais forte. Os meses foram passando. Outubro virou novembro, novembro virou dezembro. Miguel continuava sofrendo na escola, mas aprendeu a não ligar tanto. Ele focou em estudar e descobriu que tinha uma cabeça boa para aprender. A professora Irene percebeu isso e começou a dar uma atenção especial para o menino, o que só aumentou a raiva dos outros alunos. Foi no começo de dezembro que aconteceu o incidente do caderno. Miguel tinha passado semanas fazendo um trabalhinho sobre a história da cidade. Tinha desenhado umas figuras, escrito tudo com aquela letra caprichada de criança esforçada. Quando chegou na escola naquela manhã, Juninho e a turma dele pegaram o caderno e, na frente de todo mundo, arrancaram todas as páginas e jogaram na lama. Miguel ficou ali parado, olhando aquelas páginas que ele tinha feito com tanto carinho, virando uma pasta marrom de papel e barro. Não chorou, não gritou. Só ficou ali parado e os outros alunos não sabiam se aquilo era bom ou ruim. Um menino que não reagia não tinha graça para atormentar. Naquela tarde, quando voltou para casa e contou para o Joaquim o que tinha acontecido, o velho ficou pensativo. Vem cá, meu filho, a gente vai fazer um caderno novo, mas não um caderno qualquer. A gente vai fazer o caderno mais especial que você já viu. Os dois passaram o fim de semana inteiro trabalhando. Joaquim ensinou Miguel a cortar folhas de um jeitinho especial, a furar elas direitinho, a costurar com linha grossa. Fizeram uma capa de papelão e forraram com um pedaço de tecido que Dona Mariana deu. Quando terminaram, Miguel tinha nas mãos um caderno feito à mão, único no mundo inteiro, que ele tinha ajudado a criar. Viu só, meu filho? Eles podem destruir o que você faz, mas não podem destruir o que você aprende. E não podem destruir sua capacidade de fazer de novo. Melhor ainda, Joaquim falou. E Miguel abraçou o velho com toda a força que tinha naqueles bracinhos magros. Mas enquanto Miguel e Joaquim criavam esse laço de avô e neto, Roberto Cavalcante estava tramando alguma coisa nas sombras. Ele tinha percebido uma coisa. O pai tinha colocado Joaquim para cuidar de parte da administração da usina. O velho tinha acesso aos livros de contas, aos registros de vendas, a tudo. Se alguma coisa saísse errado com o dinheiro, se os números não batessem, quem ia ser o primeiro suspeito? O velho que tinha vivido anos como mendigo, claro. Roberto começou devagar. Uma nota fiscal daqui que sumia, um pagamento ali que não era registrado direito. Coisas pequenas que podiam parecer erro, mas aos poucos o rombo foi ficando maior. E cada vez que Antônio chamava Joaquim para perguntar sobre alguma conta que não estava batendo, o velho ficava confuso, sem entender onde tinha errado. Eu não sei o que está acontecendo, Antônio. Eu juro que eu confiro tudo direitinho, anoto tudo. Joaquim falava, a voz tremendo de preocupação. Eu sei. Você sempre foi cuidadoso. Mas está faltando dinheiro, Joaquim. Bastante dinheiro. A gente precisa resolver isso antes que fique pior. Antônio não era duro, mas tinha aquela preocupação nos olhos que deixava tudo mais pesado. Joaquim voltava para a casinha dele com o coração apertado. Ficava até tarde da noite conferindo e reconferindo os números, tentando achar onde tinha errado. Mas não achava nada. Era como se o dinheiro sumisse no ar, como se os papéis mentissem para ele. Miguel percebia que alguma coisa estava errada. Via o velho chegar cada dia mais acabado, mais curvado, com aquela cara de quem está carregando uma culpa que não consegue explicar. Perguntava o que estava acontecendo, mas Joaquim só dizia que eram coisas de trabalho, nada para a criança se preocupar. Mas Miguel era teimoso e esperto. Ele começou a prestar atenção nas coisas. Via quando Roberto aparecia na usina, via para onde ele ia, com quem ele conversava.
E numa noite, quando não conseguiu dormir por causa de um pesadelo, Miguel saiu para dar uma volta pela propriedade. Foi quando ele viu Roberto saindo de uma salinha que ficava nos fundos da usina, uma salinha que sempre ficava trancada. Ele carregava uma sacola que parecia pesada, olhava para os lados todo nervoso e entrou no carro rapidinho, saindo dali que nem quem está fugindo. Miguel ficou parado atrás de uma árvore, o coraçãozinho batendo forte. Ele não entendia direito o que tinha visto, mas sabia que era alguma coisa errada. No dia seguinte, ele contou para o Joaquim. O velho ficou em silêncio por um tempo bem longo. Depois, suspirou fundo. Meu filho, a gente não pode sair por aí acusando as pessoas sem prova. Isso pode dar uma confusão danada, e se a gente tiver errado, pode piorar tudo. Mas eu vi seu Joaquim. Ele estava com aquela cara de quem está fazendo coisa errada. Eu sei que você viu, e eu acredito em você. Mas o Roberto é filho do seu Antônio. Se a gente chegar lá e acusar ele sem ter como provar, quem você acha que vão acreditar? No filho de sangue ou no velho mendigo e no menino de rua? Aquelas palavras doeram, mas Miguel sabia que era verdade. A semana seguinte foi um tormento. Antônio marcou uma reunião para dali a 10 dias para resolver a situação das contas. Todo mundo na usina sabia o que aquilo significava. Alguém ia ser mandado embora. E todos os olhares apontavam para o velho Joaquim. Foi numa noite dessa semana que Miguel teve uma ideia. Ele lembrou de um senhor que tinha uma barraquinha na feira, o seu Raimundo, que consertava de tudo. Relógio, rádio, televisão, qualquer coisa. O menino sabia que seu Raimundo, às vezes, vendia umas câmeras pequeninas que o povo usava para vigiar as casas. Na manhã de sábado, Miguel pediu para o Joaquim levar ele na feira. Lá, ele procurou pelo seu Raimundo e contou toda a história. O velho da barraca ficou pensativo, coçou a barba cheia de fios brancos e disse: Olha aqui, meu menino, eu não gosto de me meter em confusão, mas também não gosto de ver gente honesta sendo prejudicada. Vou te ensinar uma coisa. Seu Raimundo mostrou para Miguel como funcionava uma câmera pequeninha, baratinha, que dava para esconder em qualquer canto. Ela grava por umas 8 horas seguidas, depois você tira e vê o que foi gravado. Mas você tem que ter certeza de onde botar ela, senão não vai pegar nada. Miguel juntou as moedas que Dona Mariana dava para ele toda semana e comprou a câmera. Naquela noite, quando todo mundo já estava dormindo, o menino saiu escondido da casa principal e foi até a usina. O coração dele batia que nem tambor. As mãos suavam frio, mas ele precisava fazer aquilo. Encontrou um cantinho escondido perto da salinha que Roberto sempre visitava, um lugar com sombra onde a câmera ia ficar invisível. Instalou ela lá, rezando baixinho para ninguém descobrir, e voltou correndo para casa. Passou uma semana inteirinha sem dormir direito. Toda noite ele ia lá trocar a câmera de posição, ver se tinha gravado alguma coisa. Nos primeiros dias, nada de interessante. Só gente passando, conversas normais, mas na quinta-feira, 5 dias antes da reunião fatal, a câmera gravou alguma coisa que deixou Miguel gelado. Lá estava Roberto, clarinho que nem dia, entrando na salinha com uma chave. Ele abria um armário velho, pegava dinheiro de dentro de uma caixa, contava tudinho e botava dentro de uma sacola. Mas o pior não era isso. O pior era que tinha mais 2 homens com ele. 2 funcionários da usina que Miguel reconheceu, seu Genésio e seu Valdir. Os 3 conversavam baixinho, mas a câmera tinha pegado tudo. O velho vai se lascar bonito. Daqui a uns dias o patrão vai expulsar ele e a gente continua tirando um dinheirinho extra sem ninguém desconfiar. Roberto falava e os outros 2 riam. E se o patrão desconfiar da gente? Seu Genésio perguntou, a voz preocupada. Não vai desconfiar. Vocês têm ficha limpa, trabalham aqui faz anos. E todo mundo sabe que o velho é quem mexe nas contas agora. Vai ser tão fácil botar a culpa nele que até dá dó. Roberto riu daquela risada maldosa
que Miguel já conhecia bem. O menino pegou a câmera, guardou ela dentro da mochila da escola e voltou correndo para casa. Dessa vez, quando contou para o Joaquim o que tinha gravado, o velho ficou branco. As mãos dele tremeram quando ele segurou a câmera pequeninha e viu as imagens. Meu Deus do céu, menino! Você conseguiu. Você pegou eles. A voz de Joaquim saiu embargada. A gente vai mostrar para o seu Antônio agora? Miguel perguntou ansioso. Não. A gente vai esperar a reunião. Se a gente mostrar antes, eles podem inventar alguma desculpa, dizer que a gravação é falsa, que a gente armou tudo. Mas na reunião, na frente de todo mundo, eles não vão ter para onde correr. Os 5 dias até a reunião foram os mais longos da vida de Miguel. Ele via Roberto andando pela casa grande, todo confiante, já saboreando a vitória. Via o velho Joaquim ficando cada dia mais abatido, mais curvado, carregando aquele peso de uma acusação injusta. Via Dona Mariana preocupada, sem saber o que fazer para ajudar, e via seu Antônio, sério, fechado, tendo que tomar uma decisão que ia partir o coração dele de qualquer jeito. Na manhã da reunião, o terreiro da usina estava cheio de gente. Todos os funcionários tinham sido convocados e metade da cidade tinha aparecido também, porque todo mundo queria ver o que ia acontecer. Antônio estava sentado numa mesa comprida, com pilhas de papéis na frente dele. Joaquim estava ali, de pé, com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas. Roberto ficava ao lado do pai, com aquela cara de quem já sabia o resultado. Antônio começou a falar, a voz pesada. Eu convoquei todo mundo aqui porque preciso resolver uma situação grave. As contas da usina não estão batendo faz meses. Tá faltando dinheiro, bastante dinheiro, e alguém aqui sabe exatamente... Moço, espera! A vozinha de Miguel cortou o silêncio. Todo mundo virou para olhar para o menino que entrava no terreiro, carregando uma televisãozinha pequenininha debaixo do braço. Miguel, isso não é hora para... Antônio começou, mas o menino já estava botando a televisão numa mesinha e plugando ela. Por favor, seu Antônio, antes do senhor decidir qualquer coisa, o senhor precisa ver uma coisa. É muito importante. A voz do menino tremia, mas tinha uma firmeza ali que fez Antônio parar. Tá bom, mas seja rápido. Miguel ligou a televisão e apertou o play. No começo ninguém entendia o que estava vendo, mas quando as imagens ficaram claras, quando o áudio começou a sair, um silêncio pesado caiu sobre o terreiro inteiro. Ali, naquela telinha pequena, estava tudo. Roberto pegando dinheiro. Os 2 funcionários ajudando. A conversa sobre botar a culpa no velho Gagá. As risadas maldosas. Tudo. Antônio se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás com um estrondo. A cara dele ficou vermelha, as veias do pescoço saltaram. Roberto tentou dizer alguma coisa, mas não saiu som nenhum. Seu Genésio e seu Valdir tentaram sair correndo, mas os outros funcionários bloquearam a saída. Você... Antônio olhou para o filho com uma mistura de raiva e decepção que dava até dó de ver. Você fez isso, roubou da própria família, tentou destruir um homem inocente. O terreiro explodiu em cochicho e discussões. O velho Joaquim não conseguia nem se mexer, só ficava ali parado com lágrimas escorrendo pela cara enrugada. Miguel se aproximou dele e segurou na mão velha e trêmula, tentando passar um pouco de conforto. Antônio expulsou os 3 na hora, na frente de todo mundo. Disse que eles tinham sorte dele não chamar as autoridades, mas que se eles aparecessem de novo por ali, ele ia fazer questão de que eles respondessem por tudo. Roberto saiu do terreiro cabisbaixo, sem ter coragem de olhar para o pai, sem ter coragem de olhar para ninguém. Mas quando parecia que tudo tinha se resolvido, quando parecia que finalmente a justiça tinha sido feita, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Antônio, ainda de pé, levou a mão ao peito. A cara dele ficou branca, os lábios arroxeados. Ele cambaleou, tentou se segurar na mesa, mas as pernas não obedeceram.
E ali, no meio do terreiro, na frente de todo mundo, o dono da usina desmaiou e caiu no chão como um saco de batata. O grito de Dona Mariana ecoou pelo terreiro inteiro. Ela tinha acabado de chegar e viu o marido caído no chão, cercado de gente. Correu que nem louca, se ajoelhou do lado dele, segurou a mão que já estava ficando gelada. Antônio, Antônio, acorda! Pelo amor de Deus, alguém chama uma ambulância. Todo mundo entrou em desespero. Os funcionários correram para telefonar. Dona Mariana chorava, segurando o marido nos braços. E Miguel ficou ali parado, com aquela sensação horrível de que tinha feito alguma coisa errada. Será que mostrar aquele vídeo tinha sido ruim? Será que o choque tinha sido demais para o coração do seu Antônio? Joaquim se aproximou do menino e botou a mão no ombro dele. Não foi culpa sua, meu filho. Você fez o certo. O que aconteceu com ele não tem nada a ver com isso. Mas Miguel não conseguia parar de pensar que se ele não tivesse mostrado aquele vídeo, se ele tivesse deixado as coisas como estavam, talvez o seu Antônio não tivesse passado mal. A culpa era um bicho esquisito que roía por dentro, e Miguel conhecia bem aquele sentimento. A ambulância demorou quase 40 minutos para chegar. Naquela cidade pequena, as coisas eram assim mesmo, tudo levava tempo. Quando os socorristas finalmente apareceram, Antônio já tinha voltado um pouquinho, estava meio consciente, mas fraco, gemendo baixinho de dor. Eles botaram ele numa maca, mediram a pressão, fizeram uns testes rápidos. É do coração. Precisa levar ele urgente para o hospital da capital. Aqui na cidade não tem estrutura para tratar isso. O socorrista falou sério, e aquelas palavras caíram como uma bomba. A capital ficava a 3 horas de estrada. 3 horas de vai-não vai por aquelas estradas esburacadas do interior. Dona Mariana quis ir junto na ambulância, mas os socorristas disseram que não tinha espaço. O jeito foi ela ir atrás, no carro dela, junto com Joaquim. E Miguel? O menino ficou ali, no terreiro, vendo a ambulância sumir na poeira da estrada, sentindo aquele aperto no peito que ele conhecia tão bem. Os dias que se seguiram foram os piores da vida de Miguel. Dona Mariana ligava todo dia do hospital. Dava notícias que não eram boas nem ruins, só preocupantes. Antônio estava estável, mas precisava fazer uns exames, descobrir direitinho o que estava acontecendo com o coração dele. Podia ser grave, podia não ser. Os médicos ainda não sabiam direito. Miguel voltou para a escola, mas não conseguia prestar atenção em nada. Ficava olhando pela janela, pensando no seu Antônio deitado numa cama de hospital, pensando na Dona Mariana sozinha na capital, sem ter ninguém para dar um abraço nela, e pensando também no Roberto, que tinha sumido da cidade e ninguém sabia para onde tinha ido. Foi numa tarde de quinta-feira, quase 2 semanas depois do desmaio, que Dona Mariana voltou. Ela chegou de noite, cansada, com aquelas olheiras fundas de quem não dorme direito faz tempo. Chamou Miguel e Joaquim para conversar na sala. Os médicos descobriram o que é. O coração do Antônio está muito fraco. Ele precisa fazer uma cirurgia urgente, mas é uma cirurgia cara, complicada, e não tem garantia de que vai dar certo. A voz dela saía cansada, sem esperança. E a senhora vai fazer a cirurgia, né? Miguel perguntou, ansioso. Vou. Claro que vou. Mas eu tô com medo, Miguel. Tô com muito medo de perder ele. E pela primeira vez, desde que tudo tinha acontecido, Dona Mariana chorou na frente deles. Não aquele choro delicado de senhora fina, mas um choro desesperado de quem tá no limite. Joaquim se levantou e abraçou ela. Vai dar tudo certo, Dona Mariana. O Antônio é forte, sempre foi. Ele vai passar por isso. Mas tinha uma coisa que Dona Mariana não tinha contado ainda. Uma coisa que ela só falou depois, quando Miguel já tinha ido dormir e ela ficou sozinha com Joaquim na varanda. Tem outra coisa, Joaquim. Uma coisa que está me deixando louca. Ela acendeu um cigarrinho, coisa que ela nunca fazia, mas naquela noite precisava de alguma coisa para acalmar os nervos. O Roberto apareceu no hospital. Joaquim arregalou os olhos.
Apareceu, mas eu pensei que ele tinha sumido. Ele foi para a capital. E sabe o que ele fez? Foi atrás de uns advogados, uns caras que trabalham com herança e essas coisas. Ele quer provar que o Antônio tá doido, que não tá em condições de tomar decisões sobre a usina. Quer pegar tudo para ele antes que o pai se recupere. Mas isso é absurdo. O seu Antônio tá doente, mas não tá doido. Eu sei. Mas o Roberto tá dizendo que o pai ficou senil, que tá dando dinheiro para qualquer um, que tá tomando decisões erradas. E sabe qual o exemplo que ele tá usando? A gente. Você e o Miguel. Ele tá dizendo que o pai pegou um mendigo e um menino de rua, deu casa, comida, dinheiro, tudo isso porque não tá pensando direito. Joaquim sentiu o sangue gelar. Aquilo significava que se Roberto conseguisse o que queria, eles iam perder tudo de novo. A casa, o trabalho, a dignidade, e Miguel ia voltar para a rua. Mas tem mais. O Roberto se juntou com uns caras da capital, uns empresários que querem comprar a usina. Eles estão espalhando pela cidade toda que a usina está falindo, que não tem mais jeito, que é melhor vender logo. Os trabalhadores estão ficando com medo, começaram a pedir demissão, procurar emprego em outro lugar. Se isso continuar, a usina realmente vai falir. E o que a gente pode fazer? Dona Mariana deu uma tragada longa no cigarro. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu preciso ficar na capital com o Antônio. Não posso deixar ele sozinho, ainda mais agora que o Roberto está tramando essas coisas. Mas se eu não voltar para cuidar da usina, ela vai pro buraco. Foi aí que Joaquim tomou uma decisão. Uma decisão arriscada, mas necessária. Eu cuido da usina. Deixa comigo. Eu sei como as coisas funcionam. Trabalhei com o Antônio desde o começo. Eu posso segurar as pontas até ele melhorar. Mas, Joaquim, você acha que dá conta? É muita responsabilidade. Eu dou conta. E o Miguel me ajuda. Aquele menino tem cabeça boa, aprende rápido. Nós dois vamos manter a usina funcionando até o Antônio voltar. Dona Mariana olhou para o velho com aqueles olhos cansados e, pela primeira vez em dias, sorriu um pouquinho. Tá bom, eu confio em você. No dia seguinte, Dona Mariana voltou para a capital e Joaquim assumiu o comando da usina. Foi difícil. Os trabalhadores não acreditavam muito nele. Afinal, poucos meses atrás, ele era só um velho vivendo nas ruas. Mas Joaquim tinha aquela firmeza calma de quem sabe o que está fazendo. Ele conversava com cada funcionário, explicava a situação, mostrava que a usina não estava falindo, que era só conversa dos inimigos. Miguel virava o ajudante oficial do velho. Todo dia, depois da escola, o menino ia direto para a usina e ficava lá até tarde, aprendendo tudo o que podia. Como funcionava a plantação de cana, como era o processo de fazer o açúcar, como cuidar das máquinas, como fazer a contabilidade. Era muita coisa para a cabeça de uma criança de 5 anos, mas Miguel absorvia tudo que nem esponja. As semanas foram passando. Dezembro virou janeiro. Janeiro virou fevereiro. Antônio continuava no hospital. A cirurgia tinha sido marcada e desmarcada várias vezes porque os médicos achavam que ele não estava forte o suficiente. Dona Mariana ligava todo dia, sempre com aquela voz cansada, sempre com a mesma notícia. Ainda não tinha melhorado, e enquanto isso, os boatos continuavam se espalhando pela cidade. A usina vai fechar. O velho Joaquim não sabe o que está fazendo. É melhor procurar emprego em outro lugar. Miguel ouvia essas conversas na rua, no mercadinho, até na escola. E cada vez que ouvia, sentia aquela raiva subir, aquela vontade de gritar que estava tudo mentira. Foi numa manhã de sábado, quando Miguel estava ajudando Joaquim a conferir uns papéis no escritório da usina, que eles viram uma movimentação estranha lá fora. Tinha uns homens de terno conversando com alguns trabalhadores, mostrando uns papéis, apontando para a usina. Miguel reconheceu um deles. Era o Marcelo, aquele amigo gordinho do Roberto. Seu Joaquim, aqueles homens ali. Eles estão fazendo alguma coisa errada.
Miguel apontou pela janela. Joaquim olhou e franziu a testa. Fica aqui, meu filho. Eu vou ver o que está acontecendo. Mas Miguel não ficou. Ele saiu escondido pela porta dos fundos e deu a volta, chegando perto o suficiente para ouvir a conversa sem ser visto. Olha aqui, se vocês espalharem que a usina está mesmo falindo, que não tem mais jeito, a gente paga R$ 50 para cada um. É dinheiro fácil, rapaz. Vocês só precisam falar mal, fazer o povo ficar com medo e pronto. Marcelo falava baixinho, mas não baixinho o suficiente. Um dos trabalhadores, seu Zé da Porteira, coçou a cabeça. Mas é mentira, moço. A usina tá funcionando direitinho. O velho Joaquim é gente boa, tá fazendo um trabalho danado. E daí? Você tá precisando de dinheiro ou não? Sua mulher não tá doente? Não ia ser bom ter uns trocados extras? Marcelo insistiu e Miguel viu o seu Zé vacilar. O menino voltou correndo para o escritório e contou tudo para o Joaquim. O velho ficou pensativo, passando a mão pela barba grisalha. Então é isso. Eles estão pagando o povo para espalhar mentira. É por isso que os boatos não param. E o que a gente faz? A gente precisa de provas, meu filho. Igual você fez da outra vez com a câmera. Mas dessa vez vai ser mais difícil. Eles não vão fazer essas conversas dentro da usina onde a gente pode gravar. Miguel ficou pensando. Depois de uns minutos, seus olhinhos brilharam daquele jeito que sempre brilhavam quando ele tinha uma ideia. Mas a gente pode descobrir onde eles se reúnem, né? E aí a gente grava lá. É perigoso, Miguel. Se eles descobrirem, eu sei. Mas a gente não pode deixar eles destruírem a usina do seu Antônio. Não depois de tudo que a gente passou. Joaquim olhou para aquele menino magrelo, com aqueles olhos determinados, e sentiu uma onda de orgulho. Você é igual a uma sementinha teimosa, meu filho. Nada consegue te impedir de crescer. Os dois bolaram um plano. Miguel ia fingir que estava com medo do futuro, que estava preocupado com a usina. Ia se aproximar do seu Zé da Porteira, ganhar a confiança dele e descobrir onde os homens de terno se reuniam para planejar as coisas. Levou quase uma semana, mas Miguel conseguiu. Seu Zé, com pena do menino, acabou soltando a língua num momento de fraqueza. Eles se reúnem todo sábado à tarde no bar do Chico Preto, lá nas beiradas da cidade. É um lugar meio escondido, quase ninguém vai lá. Miguel agradeceu e correu contar para o Joaquim. No sábado seguinte, os dois foram até a feira procurar o seu Raimundo de novo. O velho da barraca ficou surpreso de ver eles de volta. Vocês de novo? Que foi? Arranjaram mais confusão? Ele perguntou, mas tinha um sorrisinho nos lábios. Precisamos da sua ajuda de novo, seu Raimundo. É importante. Miguel explicou a situação toda e o velho da barraca balançou a cabeça. Vocês são uns encrencados, viu? Mas também não dá para deixar essa gente ruim ganhar, não. Ele pegou uma câmera melhor dessa vez. Ensinou Miguel onde botar ela no bar, como esconder direito. E toma cuidado, menino. Esses caras aí não vão gostar nada se descobrirem. Naquela tarde, enquanto Joaquim distraía o Chico Preto, que era mais ou menos amigo dele dos tempos antigos, Miguel entrou pela porta dos fundos do bar e instalou a câmera num cantinho escuro, escondida atrás de umas garrafas velhas. Ninguém ia ver ela ali, mas ela ia gravar tudo. A semana pareceu não passar nunca. Miguel ia todo dia conferir se a câmera ainda estava lá, se ninguém tinha descoberto. E, finalmente, na sexta-feira, ele foi buscar ela. Quando chegou em casa e conectou na televisão, ele e Joaquim ficaram vidrados na tela. Ali estava tudo. Roberto reunido com Marcelo e mais 3 homens de terno. Eles discutindo o plano de desvalorizar a usina, de comprar ela por uma ninharia. Tinha até números, valores, tudo escrito num papel que um deles mostrava. E tinha mais. Eles planejavam usar a doença do Antônio para dizer que ele não estava em condições de administrar nada, que a família Cavalcante tinha que vender tudo antes de perder de vez. Meu Deus do céu, eles estão planejando destruir tudo que o Antônio construiu. Joaquim sussurrou, horrorizado. A gente precisa mostrar isso para Dona Mariana. Agora,
Miguel falou, já pegando a câmera. Eles ligaram para a capital naquela mesma noite. Dona Mariana atendeu com aquela voz cansada de sempre, mas quando eles contaram o que tinham descoberto, a voz dela mudou. Ficou dura, firme. Guardem essa gravação. Não mostrem para ninguém ainda. Eu vou resolver isso do meu jeito, ela disse e desligou. 3 dias depois, Dona Mariana chegou na cidade que nem um furacão. Ela tinha deixado Antônio com uma enfermeira particular no hospital e voltado para resolver aquela situação de uma vez por todas. Chamou uma reunião na usina, convocou todos os trabalhadores, todos os fornecedores, todo mundo que tinha alguma relação com o negócio. E ali, na frente de todo mundo, ela botou para rodar a gravação. As caras dos trabalhadores que tinham aceitado dinheiro para espalhar mentira ficaram vermelhas de vergonha. As caras dos fornecedores que tinham começado a ficar com medo ficaram surpresas. E quando a gravação terminou, um silêncio pesado caiu sobre o galpão. Isso aqui é o que está acontecendo. Tem gente querendo destruir a usina, não porque ela está mal, mas porque eles querem comprar ela barato. E eu vou falar uma coisa para vocês. Enquanto o meu marido tiver vida, enquanto eu tiver vida, essa usina não vai ser vendida. Não para o Roberto, não para esses abutres de terno, não para ninguém. A voz de Dona Mariana ecoou pelo galpão, firme e clara. Os trabalhadores começaram a aplaudir. Devagar no começo, mas depois mais forte, até virar uma ovação. Eles tinham caído na conversa dos homens de terno porque estavam com medo, mas no fundo sabiam que o velho Joaquim estava fazendo um bom trabalho. A usina estava funcionando melhor do que nunca, tinha até aumentado a produção. Mas Dona Mariana não tinha terminado. Ela ligou para as autoridades e mostrou a gravação para eles também. Roberto e os comparsas dele foram convocados para depor. Tiveram que responder por tentativa de fraude e difamação. Não foi nada que fosse botar eles na cadeia, mas foi o suficiente para manchar a reputação deles na cidade inteira. Roberto sumiu de novo. Dessa vez, dizem que ele foi para outra cidade bem longe, porque não tinha mais cara para aparecer por ali. E os homens de terno? Eles desistiram do plano e foram procurar outra vítima em outro lugar. A vida começou a se acalmar um pouquinho. Março chegou, e com ele a notícia que todo mundo estava esperando. Antônio finalmente ia fazer a cirurgia. Dona Mariana voltou para a capital, e Miguel e Joaquim ficaram segurando as pontas mais uma vez. A cirurgia foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Miguel não conseguiu ir para a escola naquele dia. Ficou em casa, deitado na cama, rezando todas as orações que a Dona Conceição tinha ensinado para ele quando era menor. Joaquim também não conseguiu trabalhar. Ficou sentado na varandinha da casa dele, olhando para o céu, conversando baixinho com Deus. O telefone tocou às 3 da tarde. Joaquim atendeu com a mão tremendo. Era a Dona Mariana. Ela estava chorando, mas era um choro diferente, um choro de alívio. Deu certo, Joaquim. A cirurgia deu certo. Ele está vivo. Vai demorar uns meses para se recuperar, mas ele vai ficar bem. A voz dela saía entrecortada pelos soluços. Joaquim desabou na cadeira e chorou também. Miguel, que tinha ouvido tudo, correu e abraçou o velho com toda a força que tinha. Os dois ficaram ali, abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo, sentindo aquele alívio enorme de quando um peso gigante sai das costas da gente. Mas a vida não tinha terminado de pregar peças neles. 2 semanas depois da cirurgia, quando Antônio já estava melhorando no hospital e os médicos falavam em dar alta em breve, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Um carro parou na frente da casa grande. Era um carro bonito, limpo, e dele desceu um homem de terno cinza. Ele tinha uns 40 anos, cabelo bem penteado, uma pasta de couro debaixo do braço. Bateu na porta e pediu para falar com o menino Miguel. Joaquim, desconfiado, perguntou quem ele era. O homem mostrou uma carteirinha. Era um advogado da capital.
Eu preciso falar com o menino. É sobre a família dele. Miguel desceu as escadas devagar, o coração batendo forte. Família. Que família? Ele não tinha família, só tinha a tia Lourdes que tinha sumido. E ela nem era família de verdade, era só uma prima distante da mãe dele. O advogado pediu para sentar e abriu a pasta. Tirou de dentro uns papéis e umas fotos antigas. Miguel, eu tenho uma notícia para você. Uma notícia que pode mudar tudo. O menino olhou para as fotos. Tinha um casal jovem, sorrindo, e nos braços da mulher tinha um bebê. Miguel reconheceu o bebê. Era ele. Mas o casal? Ele não lembrava deles. Esses são seus pais, Miguel. Seu pai se chama João Pedro e sua mãe se chama Rosa Maria. Eles estão vivos. E estão procurando você faz mais de 4 anos. O mundo de Miguel parou. Tudo ficou em silêncio, como se alguém tivesse desligado o som do universo inteiro. Os pais dele? Vivos, procurando por ele. Mas como? A tia Lourdes disse que eles não estavam mais aqui. Miguel não conseguia nem falar direito. O advogado respirou fundo. É uma história complicada, Miguel. Seus pais tiveram que ir trabalhar numa cidade bem longe daqui, lá no sul do país. Era um trabalho temporário, ia durar 6 meses. Eles deixaram você com a tia Lourdes, que era prima da sua mãe. Mas quando eles voltaram, a tia tinha sumido. Tinha mudado de cidade, levado você junto e não deixou nenhum contato. Seus pais procuraram por todo canto, fizeram boletim, botaram anúncio em rádio, em jornal, tudo, mas nunca conseguiram achar vocês. E como eles me acharam agora? Por causa da reportagem. Aquela história de você salvando a usina virou notícia na cidade toda e até saiu num jornal da capital. Seus pais viram a foto, viram seu nome e me contrataram para investigar. Foi difícil ter certeza, mas eu consegui confirmar. Você é filho deles, Miguel. Sem dúvida nenhuma. Miguel sentiu as lágrimas escorrerem. Não sabia se era de alegria ou de confusão. Alegria porque ele tinha pais de verdade que tinham procurado por ele. Confusão porque... E agora? E o velho Joaquim? E a dona Mariana? E o seu Antônio? Eles tinham virado a família dele também. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar todo mundo para trás. Eles querem te ver, Miguel. Estão numa pousada aqui na cidade, esperando. Mas eu disse que ia conversar com você primeiro, explicar tudo direitinho. O advogado falou com gentileza. Joaquim, que tinha ouvido tudo em silêncio, se ajoelhou na frente do menino. Meu filho, se você quiser ir com eles, eu vou entender. Eles são seus pais de verdade. Você merece ter uma família de verdade. Mas o Senhor é minha família, seu Joaquim. O Senhor e a dona Mariana e o seu Antônio. Vocês todos são minha família. Miguel soluçou abraçando o velho. Eu sei, meu filho, e a gente sempre vai ser. Mas pai e mãe é uma coisa diferente. É um amor que você merece ter. O advogado esperou os dois se acalmarem um pouco. Miguel, seus pais não querem te tirar daqui contra sua vontade. Eles só querem te conhecer, conversar com você. Depois vocês decidem juntos o que é melhor. Miguel limpou as lágrimas e assentiu com a cabeça. No dia seguinte, ele foi encontrar com os pais na pousada. Quando a porta do quarto abriu e ele viu aquele casal, a mulher com cabelo castanho igual ao dele, o homem alto com os mesmos olhos grandes, alguma coisa dentro dele se mexeu. Era como se uma parte dele, que estava faltando a vida inteira, de repente tivesse voltado para o lugar. Rosa Maria se ajoelhou na frente dele, chorando, tremendo, sem conseguir falar nada. João Pedro ficou atrás, com as mãos no rosto, também chorando. E Miguel, sem saber direito o que fazer, se aproximou devagar e abraçou a mãe. Sentiu o cheiro dela, o calor do abraço, e mesmo não lembrando dela, alguma coisa lá no fundo, bem lá no fundo, reconheceu aquele amor. Eles passaram a tarde inteira conversando.
Rosa e João contaram tudo, como tinha sido horrível voltar e não encontrar o filho, como eles tinham brigado com a tia Lourdes quando finalmente acharam ela. Ela tinha mudado de cidade com Miguel porque tinha brigado com a família e queria se vingar. Como tinham procurado sem parar durante todos aqueles anos, e agora, finalmente, tinham achado. A gente quer que você volte com a gente, Miguel. A gente tem uma casa boa lá no sul, tem emprego, tem tudo certinho. Você vai poder estudar numa escola boa, ter brinquedos, ter tudo que a gente não pôde dar antes. João Pedro falou, esperançoso. Mas Miguel balançou a cabeça. Eu não posso ir embora assim. Não agora. O seu Antônio está doente. A usina precisa do seu Joaquim. E o seu Joaquim precisa de mim. Eu não posso abandonar eles. Rosa segurou as mãos do filho. Então a gente fica aqui. A gente consegue emprego nessa cidade, aluga uma casa e fica perto de você. Não precisa escolher entre nós e eles. Pode ter os dois. Mas antes que Miguel pudesse responder, veio mais uma reviravolta. O advogado, que tinha ficado em silêncio até ali, tossiu para chamar atenção. Na verdade, eu falei com a senhora Mariana antes de vir aqui. Ela me ligou hoje de manhã e ela tem uma proposta. Todo mundo olhou para ele esperando. O advogado continuou. Ela disse que quando o senhor Antônio voltar do hospital, ele vai precisar de ajuda para tocar a usina. Vai demorar meses até ele ficar completamente bom. E ela propôs que os pais do Miguel venham trabalhar na usina também. Tem vaga para supervisor de campo e para administradora de pessoal. São cargos bons, com salário decente. Assim vocês podem ficar perto do Miguel e ainda ajudar a família Cavalcante. Miguel arregalou os olhos. Aquilo era possível? Podia realmente dar certo? Ter os pais dele ali, ter o velho Joaquim, ter a dona Mariana e o seu Antônio, todos juntos? Rosa e João se entreolharam. Não precisaram falar nada. Os dois sabiam que aquilo era a solução perfeita. A gente aceita. Claro que a gente aceita. Nos dias seguintes, tudo foi se encaixando. Rosa e João se mudaram para a cidade, alugaram uma casinha simples perto da usina. Começaram a trabalhar, provaram que eram bons no que faziam e logo ganharam o respeito de todo mundo. Miguel continuou morando na casa grande com Dona Mariana, porque ela não queria deixar ele ir de jeito nenhum. Mas agora passava todos os fins de semana com os pais. Era estranho no começo. Miguel não sabia direito como agir com eles. Não lembrava de nada da época de bebê. Mas aos poucos, dia após dia, eles foram construindo uma relação. Rosa ensinou ele a fazer bolo, João ensinou ele a consertar coisas. E mesmo sem ter as lembranças, Miguel começou a sentir aquele amor de filho crescendo dentro dele. Abril virou maio, maio virou junho. E finalmente, numa manhã ensolarada de sábado, Antônio Cavalcante voltou para casa. Ele estava mais magro, mais pálido, com uma cicatriz enorme no peito, mas estava vivo, estava sorrindo. E quando ele viu a usina funcionando melhor do que nunca, quando viu o velho amigo Joaquim comandando tudo com maestria, quando viu Miguel correndo para abraçar ele, os olhos dele encheram de lágrimas. Vocês conseguiram, salvaram tudo. Antônio falou, emocionado. Não, patrão, foi o senhor que salvou a gente primeiro. A gente só retribuiu, Joaquim respondeu. E os dois homens se abraçaram que nem dois irmãos que tinham se reencontrado depois de anos separados. Mas a paz não durou muito, porque naquela mesma tarde, quando a festa de boas-vindas do Antônio estava no auge, com todo mundo comemorando no terreiro da usina, apareceu um carro de polícia. Dois policiais desceram, sérios, e perguntaram pelo senhor Joaquim Ferreira. O velho ficou branco. Sou eu. O que houve? O senhor precisa vir com a gente. Tem uma denúncia contra o senhor. Fraude, desvio de dinheiro, falsificação de documentos. O policial falou, e o mundo de todo mundo desabou de novo. O silêncio que caiu sobre o terreiro foi pesado que nem chumbo. Todo mundo olhava para os policiais levando o velho Joaquim e ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo.
Antônio, ainda fraco da cirurgia, tentou se levantar da cadeira para impedir aquilo, mas quase caiu. Dona Mariana segurou ele, chorando. Isso é um engano. O Joaquim é honesto, ele jamais faria uma coisa dessas. Antônio gritou, mas a voz saiu fraca, sem força. Senhor, a gente só está cumprindo ordens. Tem documentos, tem provas, tem tudo. O senhor Joaquim vai ter que prestar esclarecimentos. O policial falou seco, já botando Joaquim dentro do carro. Miguel correu atrás do carro, gritando, Seu Joaquim! Seu Joaquim, não vai embora. As lágrimas escorriam pelo rosto dele e Rosa teve que segurar o menino para ele não se machucar. Quando o carro sumiu na estrada, levantando aquela poeira vermelha, a festa tinha virado velório. Todo mundo foi embora cabisbaixo, murmurando, sem entender o que tinha acontecido. E a família que tinha ficado ali, Antônio, Mariana, Miguel, Rosa e João, se reuniu na sala da casa grande tentando entender aquela loucura toda. Quem foi que fez a denúncia? João perguntou, o rosto vermelho de raiva. Eu aposto que foi o Roberto. Quem mais seria? Mariana falou, a voz tremendo de ódio. Ele não conseguiu destruir a usina, então resolveu destruir o Joaquim. Antônio balançou a cabeça cansado. Não, o Roberto não pode ter feito isso. Depois de tudo que aconteceu, depois das provas que a gente mostrou, ele não teria coragem de... Teria sim, pai. A voz veio da porta. Todo mundo virou ao mesmo tempo. Ali, parado na entrada da sala, estava Roberto. Mas era um Roberto diferente do que eles lembravam. Ele estava magro, barbudo, com a roupa amarrotada e os olhos fundos. Parecia que ele tinha envelhecido 10 anos naqueles últimos meses. Você, Antônio sussurrou, e tinha tanta decepção naquela única palavra que dava para sentir o peso dela no ar. Você veio aqui fazer o quê? Gozar da nossa cara? Ver o estrago que você causou? Não, pai, eu vim pedir perdão e vim contar a verdade. Roberto entrou devagar, as mãos tremendo. A denúncia contra o Joaquim não fui eu que fiz, mas eu sei quem foi. Todo mundo ficou em silêncio, esperando. Roberto se sentou numa cadeira, passou as mãos pelo cabelo desgrenhado e começou a falar. Depois que tudo deu errado, depois que vocês mostraram as gravações e eu fui expulso, eu fui para a capital. Fiquei uns meses por lá, tentando me achar, tentando entender onde eu tinha errado. E foi lá que eu encontrei o Marcelo de novo. Ele tinha sumido também, mas apareceu um dia no bar onde eu estava bebendo. E ele me contou uma coisa que me fez ver como eu fui idiota. O que ele contou? Mariana perguntou desconfiada. Que tudo tinha sido ideia dele desde o começo. O plano de desviar dinheiro e botar a culpa no Joaquim, o plano de desvalorizar a usina, tudo. Eu achei que eu estava no comando, que estava mandando, mas na verdade eu era só um peão no jogo dele. Ele queria a usina para ele. Sempre quis. E me usou para conseguir isso. Antônio fechou os olhos, como se cada palavra daquelas fosse uma facada. E a denúncia contra o Joaquim? Foi ele que fez. Falsificou documentos, criou provas falsas, tudo certinho. O Marcelo é esperto, pai. Muito esperto. Ele sabia que se o Joaquim fosse preso, a usina ia ficar sem ninguém para administrar. O senhor está doente, não aguenta o trabalho ainda. E aí, com a usina em crise de novo, ele ia oferecer para comprar, e dessa vez não ia ter ninguém para impedir. Mas por que você está contando isso agora? Por que você quer ajudar? Miguel perguntou, a voz ainda rouca de tanto chorar. Roberto olhou para o menino. Aquele menino magrelo que tinha defendido um velho desconhecido, que tinha salvado a usina 2 vezes, que tinha mais coragem no dedinho mindinho do que Roberto tinha no corpo inteiro. Porque eu passei os últimos meses olhando para o que eu virei, e eu não gostei do que eu vi. Eu me transformei num monstro, moleque, num monstro ganancioso, invejoso, que só pensava em dinheiro e poder. E isso tudo por quê? Porque eu tinha ciúme. Ciúme do meu pai ter dado atenção para vocês, ter se preocupado com outras pessoas que não eu. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mas a verdade é que o meu pai sempre se preocupou comigo.
sempre me deu tudo. E eu que nunca dei valor. Eu que nunca fui homem o suficiente para merecer o amor dele. Antônio se levantou, ainda cambaleante, e caminhou até o filho. Por um momento, ninguém soube o que ia acontecer. Mas então, para surpresa de todo mundo, Antônio abraçou Roberto. E os dois choraram ali, abraçados, libertando anos de mágoas e decepções. Eu também errei, filho. Errei em não te ensinar os valores certos. Errei em te dar tudo fácil, sem te fazer lutar por nada. Errei em não ser o pai que você precisava. Antônio falou entre os soluços. Quando os dois se soltaram, Mariana limpou as próprias lágrimas e foi direto ao ponto. Tá bom, muito bonito esse momento de reconciliação. Mas e o Joaquim? Como a gente tira ele da cadeia? Eu tenho cópias dos documentos verdadeiros. E tenho gravações do Marcelo confessando tudo. Ele estava bêbado. Não sabia que eu estava gravando. Eu vim trazer isso para vocês. Roberto tirou do bolso um pendrive pequeno. Aqui está tudo. É suficiente para provar que o Joaquim é inocente e que o Marcelo é o culpado. Naquela mesma noite, foram todos para a delegacia da cidade. Mostraram as provas para o delegado, explicaram tudo. No começo, o delegado ficou desconfiado, mas quando viu as gravações, quando conferiu os documentos, ele não teve dúvida. Joaquim era inocente. E mais que isso, Marcelo tinha cometido vários crimes. Falsificação de documentos, denúncia falsa, tentativa de fraude. Joaquim foi solto na madrugada. Quando ele saiu da cela, encontrou todo mundo esperando por ele do lado de fora. Miguel foi o primeiro a correr e se jogar nos braços do velho. Eu sabia que o senhor não tinha feito nada. Eu também sabia, meu filho. Eu também sabia. Joaquim abraçou o menino com força, sentindo aquele amor de avô que tinha crescido tanto dentro dele. Mas ainda não tinha acabado. Nos dias seguintes, a polícia foi atrás do Marcelo. Eles descobriram que ele não estava sozinho. Tinha mais 2 caras da capital envolvidos no esquema, homens de negócios desonestos que faziam isso com várias empresas pequenas do interior. Pegaram todos. E dessa vez, eles iam responder por tudo que tinham feito. A cidade inteira comentou o caso. Virou notícia no jornal local, saiu até em rádio da capital. E a história do menino Miguel, que tinha salvado a usina não uma, mas 3 vezes, virou quase uma lenda. O povo falava dele com admiração. As crianças da escola pararam de implicar com ele. Na verdade, agora queriam ser amigas dele. E até a professora Irene passou a usar a história dele como exemplo nas aulas. Mas a vida ainda tinha mais uma surpresa guardada. E essa foi a maior de todas. Era uma tarde de julho. Fazia quase 10 meses desde aquele dia em que Miguel tinha defendido Joaquim no terreiro da usina. O menino estava brincando no quintal da casa grande quando viu um carro desconhecido estacionar na frente do portão. Era um carro velho, mas bem cuidado, e dele desceu uma mulher de uns 50 anos, magra, com o cabelo grisalho preso num coque. Miguel não reconheceu ela no começo, mas quando a mulher ficou mais perto, quando ele viu aqueles olhos, alguma coisa na memória dele se mexeu. Aqueles olhos. Ele conhecia aqueles olhos. Miguel? A mulher falou, a voz tremendo. Miguel, meu menino, você me conhece? Foi aí que ele lembrou. Tia Lourdes, a mulher que tinha cuidado dele quando ele era pequeno, a mulher que tinha sumido e deixado ele sozinho. Mas ela estava diferente. Mais velha, mais cansada, com aquele jeito de quem sofreu muito. Tia Lourdes? Miguel sussurrou, sem saber se devia correr para abraçar ela ou correr para dentro de casa. A mulher começou a chorar. Chorou tanto que teve que se sentar no chão mesmo, ali na frente do portão, soluçando desesperada. Miguel ficou parado, olhando, até que Rosa apareceu, viu a cena e reconheceu a prima. Lourdes, o que você está fazendo aqui? Rosa falou, e tinha raiva na voz, mas também tinha preocupação. Eu vim pedir perdão. Lourdes levantou o rosto molhado de lágrimas.
Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu fiz uma coisa horrível. Mas eu preciso explicar. Preciso que vocês entendam. Eles levaram ela para dentro. Dona Mariana fez um chá, todo mundo se sentou na sala e Lourdes começou a contar. E a história que ela contou foi tão triste, tão doída, que até quem estava com raiva dela não conseguiu evitar sentir pena. Quando a Rosa e o João me deixaram o Miguel, eu prometi que ia cuidar bem dele. E eu cuidei. Eu amava aquele menino como se fosse meu filho. Mas aí aconteceu uma coisa. Eu descobri que estava doente. Câncer. Os médicos disseram que eu precisava fazer tratamento urgente, mas eu não tinha dinheiro. E eu tinha vergonha de pedir ajuda para a família. Tinha vergonha de dizer que estava quebrada, sem nada. Ela parou para respirar, as mãos tremendo. Eu entrei em desespero. Comecei a vender as coisas de casa para pagar os remédios, mas não estava dando. E foi aí que eu tive a pior ideia da minha vida. Eu pensei, se eu sumir com o Miguel, se eu mudar de cidade, talvez eu consiga recomeçar, conseguir um emprego melhor, ter dinheiro para o tratamento. Eu não pensei nas consequências, não pensei no sofrimento dos pais dele, só pensei em mim. Então você simplesmente fugiu? Sumiu com meu filho? Rosa perguntou, a voz gelada. Sim. E foi a pior decisão que eu já tomei na vida. A gente mudou para outra cidade, eu comecei a trabalhar, mas o tratamento era muito caro. Eu não conseguia dar conta de tudo. E o Miguel sofria, ele perguntava pelos pais, chorava toda noite, e eu não sabia o que dizer. Eu menti para ele, disse que vocês não estavam mais aqui. Foi cruel, eu fui cruel. Miguel sentia o peito apertado. Lembrava vagamente daquela época de chorar no escuro, de perguntar pela mãe e nunca ter resposta. E aí, uns 2 anos atrás, eu piorei muito. O câncer voltou, mais forte. Eu sabia que não ia durar muito tempo. E eu entrei em pânico. O que ia ser do Miguel quando eu me fosse? Ele ia ficar sozinho de novo? Então eu deixei ele aqui nessa cidade com uma senhora que vendia acarajé e dei dinheiro para ela cuidar dele por uns meses. Eu disse que ia voltar, mas sabia que era mentira. Eu fui para a capital fazer um tratamento experimental, uma última tentativa. E você deixou uma criança de 5 anos jogada na rua? Antônio falou, e tinha decepção na voz dele também. Eu achei que era o melhor. Achei que alguém ia pegar ele e cuidar dele melhor do que eu conseguia. Eu estava errada. Eu estava desesperada e errada. Lourdes cobriu o rosto com as mãos. E por que você voltou agora? Miguel perguntou, a voz pequena. Porque o tratamento deu certo. Eu melhorei. E quando eu melhorei, quando eu saí daquela fase crítica, eu percebi o que eu tinha feito. Eu tinha abandonado você. Tinha destruído a vida dos seus pais. Tinha sido uma pessoa horrível. E eu passei os últimos meses tentando juntar coragem para voltar, para pedir perdão, mesmo sabendo que eu não mereço. O silêncio na sala era tão pesado que sufocava. Ninguém sabia o que dizer, o que pensar. A história era triste, mas isso não apagava o sofrimento que ela tinha causado. Foi Miguel quem falou primeiro. A senhora fez uma coisa muito ruim, tia Lourdes. A senhora me deixou sozinho, assustado, sem saber de nada. Eu sofri muito, muito mesmo. Eu sei, meu menino. Eu sei, Lourdes soluçou, mas... Miguel continuou limpando as próprias lágrimas. Mas o seu Joaquim me ensinou uma coisa. Ele disse que todo mundo merece uma segunda chance, que a gente pode errar, pode cair, mas se a gente se arrepende de verdade, se a gente quer ser melhor, a gente merece tentar de novo. Rosa olhou para o filho com admiração. Aquela criança de 6 anos tinha mais sabedoria que muito adulto. Você está dizendo que perdoa ela, Miguel? Eu acho que sim. Não agora, não hoje. Ainda dói demais. Mas um dia eu acho que eu vou conseguir perdoar. Porque se eu guardar raiva, se eu ficar com esse peso no coração, eu vou ficar igual às pessoas más que tentaram destruir a gente. E eu não quero ser assim.
Joaquim, que tinha ficado em silêncio até ali, se levantou e botou a mão no ombro do menino. Você aprendeu bem a lição, meu filho. Você aprendeu bem. Lourdes não ficou na cidade. Ela não podia ficar, não depois de tudo. Mas antes de ir embora, ela se despediu do Miguel, pediu perdão mais uma vez e prometeu que ia tentar ser uma pessoa melhor. E mesmo não sendo um perdão completo, mesmo ainda doendo, aquele momento trouxe um alívio para todo mundo. As coisas finalmente estavam sendo resolvidas. Os meses foram passando. Julho virou agosto, agosto virou setembro. A usina prosperava que nem nunca. Antônio, finalmente recuperado da cirurgia, voltou ao trabalho. Mas dessa vez, ele trabalhou junto com Joaquim, dividindo as decisões, dividindo as responsabilidades. E mais que isso, ele fez do velho um sócio oficial da usina, reconhecendo tudo que ele tinha feito. Roberto também voltou. Não para morar na cidade, mas para visitar. Ele tinha arranjado um emprego humilde em outra cidade, estava recomeçando a vida do zero. E pela primeira vez parecia feliz de verdade. O relacionamento dele com o pai ainda era complicado, ainda tinha muita coisa para curar, mas eles estavam tentando. E isso já era alguma coisa. Miguel continuou estudando, e agora ele era um dos melhores alunos da escola. A professora Irene dizia que ele tinha futuro, que um dia podia até fazer faculdade, virar alguém importante, mas Miguel não ligava muito para essas coisas. Ele só queria ter sua família perto, os pais de verdade, o velho Joaquim, que era como um avô, a dona Mariana, que era como uma avó, e o seu Antônio, que tinha virado um segundo pai. Foi numa tarde de outubro, quase um ano depois de tudo ter começado, que aconteceu a coisa mais importante de todas. Antônio convocou todo mundo para uma reunião na Casa Grande. Quando todos chegaram, Joaquim, Miguel, Rosa, João, Mariana e até Roberto, que tinha vindo da outra cidade, ele pediu para todo mundo sentar. Eu convoquei vocês aqui porque preciso contar uma coisa. Uma coisa que eu guardei por muito tempo, mas que eu acho que chegou a hora de falar. Antônio estava sério, mas tinha um brilho estranho nos olhos. Todo mundo ficou em silêncio, esperando. Antônio respirou fundo e olhou para o Joaquim. Joaquim, você lembra quando a gente era jovem? Quando a gente começou essa usina? Lembro sim. Como eu ia esquecer? A gente era praticamente irmãos naquela época. Joaquim sorriu com saudade. Pois é, irmãos. E você lembra que a gente dizia que um dia ia dividir tudo igualmente? Que a usina ia ser de nós dois, metade e metade? Lembro, mas aí veio a seca, eu perdi tudo e eu nunca cumpri a promessa. Antônio interrompeu. Quando você sumiu, quando eu não consegui te achar, eu continuei tocando a usina sozinho. E ela cresceu, prosperou, mas no fundo, Joaquim, ela sempre foi sua também. Você ajudou a construir isso aqui desde o primeiro tijolo. Antônio pegou uns papéis que estavam na mesa. Por isso, eu quis reunir todo mundo aqui hoje, porque eu vou oficializar o que sempre deveria ter sido. Você é meu sócio, Joaquim. 50% da usina é sua. Tá tudo aqui, tudo legal, tudo assinado. Joaquim ficou branco. As mãos dele tremeram quando ele pegou os papéis. Antônio, eu não posso aceitar isso. É demais, é... Você pode e vai aceitar. Você salvou a usina quando eu estava doente. Você segurou tudo quando eu não conseguia. Você merece isso. Mas Antônio não tinha terminado. Ele se virou para Miguel. E você, moleque? Você que defendeu um velho desconhecido naquele dia. Você que salvou a usina 3 vezes. Você que mostrou para todo mundo o que significa coragem de verdade. Eu quero fazer uma coisa por você também. Miguel arregalou os olhos. O Senhor já fez tudo por mim, seu Antônio. Me deu casa, comida, estudo. Eu sei, mas eu quero fazer mais. Eu criei um fundo para você. Um dinheiro que vai ficar guardado até você crescer, até você terminar os estudos.
Quando você fizer 18 anos, vai ter dinheiro suficiente para fazer faculdade, para começar sua vida, para realizar seus sonhos. Você não vai precisar sofrer nunca mais. Miguel não conseguiu segurar as lágrimas. Correu e abraçou Antônio com toda a força. Obrigado, seu Antônio. Obrigado por tudo. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Antônio olhou para Rosa e João. E vocês dois? Vocês que aceitaram vir trabalhar aqui, que confiaram em mim mesmo sem me conhecer, que criaram esse menino maravilhoso. Eu também tenho uma proposta. Os dois se entreolharam, nervosos. Antônio continuou. Eu tô ficando velho. Mesmo com a cirurgia, mesmo recuperado, eu sei que não vou trabalhar para sempre. E o Roberto não quer tocar a usina. Ele tem outros planos. Então eu estou oferecendo para vocês. Vocês querem ser os administradores principais daqui a alguns anos? Quando eu me aposentar de vez, vocês assumem tudo, junto com o Joaquim. Rosa cobriu a boca com as mãos. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Vocês provaram que são trabalhadores honestos, dedicados, inteligentes. E mais que isso, vocês são a família do Miguel. E o Miguel é parte da minha família agora. Então, de certa forma, somos todos uma família só. João apertou a mão da esposa e respondeu. A gente aceita. Com muito orgulho, a gente aceita. Naquela noite, fizeram uma festa no terreiro da usina. Todo mundo da cidade foi convidado. Tinha comida, tinha música, tinha dança. E no meio de toda aquela alegria, Miguel olhou ao redor e viu sua família. Toda ela. O pai e a mãe conversando e rindo com Dona Mariana. O velho Joaquim tocando violão com uns amigos. O seu Antônio sentado numa cadeira, sorrindo, finalmente em paz. E até o Roberto, que estava num canto conversando com o pai, tentando reconstruir a relação que tinha sido quebrada. Miguel sentiu o coração transbordar de gratidão. Ele tinha começado como um menino de rua, sozinho, achando que não valia nada. E agora olha onde ele estava. Tinha família, tinha amigos, tinha um futuro pela frente. E tudo isso tinha começado naquele dia em que ele, um moleque magrelo de 5 anos, tinha aberto os bracinhos e gritado, "Deixa o velho em paz." Seu Raimundo, o velho da barraquinha da feira, se aproximou dele com um sorriso. "E aí, menino herói, como é que tá se sentindo?" "Eu tô feliz, seu Raimundo, mais feliz do que eu achei que podia ser." "Você merece, meu filho, você lutou por isso. E sabe o que é mais bonito? Você não lutou só por você. Você lutou pelos outros também. E quando a gente faz isso, quando a gente ajuda o próximo, a felicidade volta multiplicada." Miguel sorriu. Aquilo era verdade. Ele tinha ajudado o velho Joaquim. E, em troca, tinha ganhado uma família inteira. Tinha salvado a usina. E, em troca, tinha ganhado um futuro. Tinha perdoado até quem não merecia perdão. E, em troca, tinha ganhado paz no coração. A vida ainda ia ter seus altos e baixos. Ainda ia ter momentos difíceis, dias de luta, problemas para resolver. Mas agora Miguel sabia que ele não estava sozinho. Nunca mais ia estar sozinho. Ele tinha aprendido a lição mais importante de todas, que a gente não precisa ser grande para fazer a diferença, não precisa ser rico para ter valor, não precisa ser perfeito para merecer amor. Enquanto a festa continuava, o velho Joaquim se aproximou de Miguel e sentou do lado dele. Os dois ficaram ali, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. "Lembra quando eu te falei sobre plantar feijão, meu filho?" Joaquim perguntou. "Lembro, sim. O senhor disse que a sementinha precisa ficar no escuro, sofrer lá embaixo, para poder crescer e dar fruto." "Pois é. E você era aquela sementinha. Ficou tanto tempo no escuro, sofrendo, achando que nunca ia ver a luz. Mas olha só para você agora. Olha o quanto você cresceu. Você não é mais uma sementinha frágil, não. Você é um pé de feijão forte, cheio de vagens, dando fruto para alimentar todo mundo ao seu redor." Miguel encostou a cabeça no ombro do velho. "E o senhor também, seu Joaquim. O senhor também cresceu de novo.
É verdade. A gente cresceu juntos. E sabe o que é mais bonito? A gente vai continuar crescendo. Porque a vida é assim, meu filho. É um eterno plantar e colher, sofrer e superar, cair e levantar. Mas quando a gente tem gente que ama ao nosso lado, fica tudo mais fácil. Os dois ficaram ali até tarde, conversando baixinho, fazendo planos para o futuro. Miguel ia continuar estudando, queria aprender cada vez mais sobre a usina, sobre negócios, sobre a vida. Joaquim ia ensinar tudo o que sabia, ia ser o avô que o menino nunca tinha tido. E juntos, eles iam cuidar daquela usina que tinha sido salva por uma criança corajosa e um velho que tinha recuperado sua dignidade. Anos depois, quando Miguel já era um rapaz, ele ainda lembrava daquele dia no terreiro. O dia em que tudo começou. O dia em que um menino magrelo tinha se jogado na frente de um velho desconhecido e mudado o destino de tanta gente. E sempre que alguém perguntava para ele qual era o segredo do sucesso, qual era a mágica que tinha transformado aquela história, Miguel respondia com a mesma simplicidade de sempre. Não tem segredo nenhum. É só fazer o certo, mesmo quando é difícil. É só ajudar quem precisa, mesmo quando você não tem quase nada. É só acreditar que a gente vale alguma coisa, mesmo quando todo mundo diz o contrário. E nunca, nunca desistir. Porque no fim, o que a gente planta é o que a gente colhe. A usina prosperou por muitos anos ainda. Virou uma das maiores da região, empregou centenas de pessoas, ajudou a cidade inteira a crescer. E tudo isso porque um dia, um menino teve coragem de fazer o que era certo. Um menino que todo mundo achava que não valia nada, mostrou que valia mais que todo o ouro do mundo. E assim, naquela cidadezinha que nem aparece no mapa direito, a história do menino Miguel e do velho Joaquim virou lenda. Uma lenda de coragem, de bondade, de segundas chances. Uma lenda que provava que não importa de onde a gente vem, não importa o quanto a vida foi dura. O que importa é o que a gente faz com as oportunidades que aparecem. É como a gente trata as pessoas. É o amor que a gente é capaz de dar e receber. E quando as pessoas da cidade contavam aquela história para os filhos, para os netos, para o pessoal de fora que vinha visitar, elas sempre terminavam do mesmo jeito. E por isso, menino, nunca subestime o poder de fazer o bem, porque uma única boa ação pode mudar o mundo inteiro.